Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no Centro Espírita Equilíbrio, né? Hoje daremos continuidade ao estudo da Gênese, né? Uma obra desafiadora nas obras da codificação, mas uma obra que tem bastante a somar, principalmente nas entrelinhas, né? Lembrando que estudar a Gênese nunca é estudá-la uma vez só, né? Ela traz consigo o desafio de lermos diversas vezes, e cada vez que nós estudarmos, nós teremos uma percepção diferente, né? A belíssima Gênese. Então, vamos lá, por favor. Quando quiser, pode soltar o áudio. 54. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo, o ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Muito bem, aqui neste ponto estamos falando sobre os diversos pontos e meios da comunicação e a unificação dessas informações em um determinado local. A forma escolhida pela construção da obra, né, o início da codificação. Então, diversas pessoas recebiam informações de diversas partes do orbe, diversos médiuns eram consultados ou espontaneamente movimentavam as suas psicografias, as suas psicofonias. Isso era passado por um crivo de Kardec, então Kardec pegava todas essas informações, compilava e as que fizesse sentido unificava, tendo como verdadeira resposta, né? Vamos lembrar que as respostas não eram idênticas, elas eram similares. Então, cada médium tem o seu animismo, tem a sua forma de intervir na comunicação. Então, Kardec crivava tudo isso, fazendo que a obra pudesse ser construída de uma forma consolidada, a ter tido como crivo diversos espíritos diferentes, né? Então, a construção, ela passa por essa edificação. E essa universalidade das comunicações, elas são importantes para comprovar a veracidade, porque o que acontece? Nós viemos em um mundo católico, um mundo onde o cristianismo imperava em uma manifestação, né? Então, vir algo novo precisaria, sim, ser questionado em diversas vertentes, né? Para nós termos a certeza que não passasse de um charlatanismo ou de um misticismo, então, entendermos que realmente era real. E certamente tivemos, né, na história, muitas provas, né, da existência dos espíritos e provas as quais foram conformadas e confirmadas pela universalidade das comunicações. Pode dar sequência. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências. A de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo.
Muito bem. Aqui neste ponto é um parágrafo bastante importante de discussão, porque a ciência demorou tantos milênios para desvendar tantas questões inerentes a de onde viemos, por que viemos, como desenvolvemos, e o Espiritismo, em um curto pedaço de tempo, conseguiu, né, compilar diversas informações e montar uma obra estruturada e com níveis de profundidade muito grande. É porque os espíritos que construíram essa obra são os mesmos que participaram, né, desse desenvolvimento científico. Então, esses espíritos já no orbe espiritual demonstraram as suas capacidades, pegando o melhor de cada área e dando as suas informações. Isso fortalece o pilar estrutural do Espiritismo, como sendo também ciência, filosofia e religião. Né? Então, a ciência anda em conjunto com o Espiritismo, até porque ela foi desenvolvida da mesma forma que o Espiritismo, pelos mesmos espíritos. Né? Então, espíritos que participaram do desenvolvimento científico certamente contribuíram na obra da codificação, trazendo os seus conhecimentos, a sua capacidade, para o hoje, né? Então, é por isso que milhares de anos resumiram-se em poucos anos ali, dando conformidade aos seus pensamentos. Claro que adicionando algumas questões, como, por exemplo, Deus, adicionando algumas visões a níveis mais avançados, né? Então, o Espiritismo conseguiu preencher algumas lacunas que a ciência ainda deixava, né? E as que não preencheu, provocou a todos para despertar a fé. Né? Então, através da fé, nós conseguimos não apenas consolidar a ciência, como também acreditar que o Espiritismo nada mais é do que o estudo daquilo que os espíritos, científicos ou não, nos disseram, e que o amanhã que eu não tenho resposta, ainda não tenho, porque não saberia o que fazer com ela, né? Então, eu sei e tenho as informações daquilo que eu sei como gerir. Deus não anteciparia a oportunidade de conhecer algumas questões que nós não tivéssemos a capacidade de gerir. Então, até aqui, alguma dúvida? Irmão, me permite fazer para o irmão discorrer? A questão do Espiritismo juntar ciência, filosofia e religião é que para que a gente tenha mesmo a parte religiosa, que a gente desenvolva a fé raciocinada e não aceite tudo sem explicar e sem entender? A ciência é inevitável, ela é o nosso desenvolvimento natural. A ciência nada mais é do que estudar o passado, estudar como chegamos, de que forma chegamos, para aí sim entender o que pode acontecer no futuro. Filosofia é aprender a pensar, é fazer o homem pensar, é fazer o homem refletir sobre as questões em sua profundidade, e não permanecer nas zonas mais rasas, né, do pensamento humano. E a religião nada mais é do que juntar pessoas com o mesmo objetivo em prol também do desenvolvimento da fé. Então, não tem como, né, nós termos um preenchimento das lacunas que nos levam à construção moral, sem entender esses três fatores, que não apenas nos unificam, como nos fazem caminhar em prol ao desenvolvimento correto, né? Porque a ciência sem a religião, ela tem o seu desenvolvimento cético, ela é importante da forma que ela é, mas ela é perigosa, né? A ciência sem a filosofia, ela pode até ter seu desenvolvimento matemático, mas ela ainda se torna subjetiva. A ciência com a filosofia e com a religião, ela é o espiritismo, que nada mais é do que trazer de uma forma compilada e básica, sem entrar em grandes profundidades, o porquê nós chegamos no ponto que estamos, aonde iremos chegar se caminharmos de determinada forma. Então, o espiritismo ele tem esse ar filosófico também pela sua era de construção, né? Estamos falando em um século onde a filosofia imperava na França antiga, e hoje, né, talvez as novas obras, os complementos, né, tudo aquilo que vem já do romantismo novo, né, os romances modernos, eles vêm com um pouco menos de filosofia, mas com um pouco mais de conteúdo científico, né, demonstrando praticamente, né, de forma prática, o porquê determinada teoria é correta ou não. Perfeito, obrigado, irmão. Pois não, Regiane?
E eu pensei até da forma que foi construída e da forma que foi elaborado tudo e o conhecimento que foi trazido na época é a prova contundente dos espíritos, que não tem como contestar, falar que seria uma construção humana. Até hoje, você chega a alguns desvendos da ciência que o Espiritismo já demonstrou lá atrás, né? Então, algumas coisas que são estudadas na atualidade estão escritas em 1857. Muitas vezes, os que estudam o Espiritismo falam, nossa, não é possível, né? Como 200 anos, 150 anos antes, eles já sabiam que a humanidade chegaria a esse ponto. Só que tem um detalhe, tá? Muitas vezes é falta de estudo, né? Nosso, olhar para trás e achar que lá descobriu o que foi descoberto agora. Na verdade, aquilo já havia sido descoberto, né? Quando falamos de toda a estruturação filosófica e científica da humanidade, vamos falar em Sócrates, Platão, Pitágoras, são espíritos muito antigos, né? Que já trouxeram todas essas informações, a diferença é que nós não estudamos ela. Então, já está desvendado tudo aquilo que a ciência tem encontrado, mas o homem não estudou, não desenvolveu aquilo que já outrora era encontrado. E hoje poderia ser um erro nosso deixarmos de estudar filosofia e ficarmos ainda na superfície do conhecimento, sem o entendimento desses nossos irmãos que trouxeram tanta coisa para nós. Estudar a filosofia é menos importante do que vivenciá-la. Filosofia faz parte da nossa existência. Filosofia não está apenas em livros, está em nossas ações. Quanto tempo você pensa para responder o que te perguntaram? Que resposta você dá? Embasada no quê? Para que você trabalha? Para que você vive? Quem é você? Então, a filosofia está em absolutamente tudo que constrói o nosso espírito moral e intelectual. Obrigada. Irmão Afonso? Boa noite a todos. Uma questão, alguns estudos históricos recentes, coisa dos últimos 15 anos, têm demonstrado que Kardec fez, ele não foi só um compilador dos espíritos, né? Ele fez um trabalho de junção de respostas, de composição de respostas, ele fez um trabalho bastante ilustrativo daquilo que ele estava tentando passar, inclusive com mudanças nos seus textos, né? Se a gente pegar a primeira versão do Livro dos Espíritos e a segunda, tem várias questões que foram modificadas, que foram acrescidas, outras retiradas. Então, teve um trabalho humano de Kardec muito forte na escrita da codificação. Inclusive, o termo codificação só veio aparecer, codificador, né, só veio aparecer depois com Delany, né, não foi, Kardec nunca se configurou como codificador de nada. Sim, Delany que chamou de codificador anos depois, inclusive do seu desencarne. Esse trabalho de Kardec, ele prejudica um pouco o espiritismo na sua concepção religiosa, de que foram informações passadas direto pelos espíritos, ou ajuda no sentido que houve uma mente humana encarnada, né, porque todos são humanos, mas houve uma mente humana encarnada que peneirou, que clivou, que trabalhou esses textos a ter o que a gente tem hoje. Bom, primeiramente, vamos entender o nível de interferência de Kardec na obra, né? Quando lançou o primeiro e depois reconstituiu no segundo, as alterações foram sugestões dos próprios espíritos, né? Kardec jamais tomou a postura ou a iniciativa de tirar algo sem consultar os espíritos. Tirar até pode ser, que ele tenha crivado algumas coisas, acreditando que a humanidade não estava pronta para ouvir. Agora, modificar jamais, né? Porque senão perderia sua autenticidade, né? Eu não posso modificar, por exemplo, a escrita de São Luís, eu não posso modificar a escrita de Santo Agostinho, eu posso corrigir a linguagem, né? A ortografia, isso é muito comum que aconteça, até porque os médiuns, eles acabam
sendo acervos limitados, né? Então, os instrumentos de acervo do médium são limitados. Agora, de forma alguma, né? Eu acho que isso não contaminou, só somou, né? Até porque Kardec era um encarnado na época e que sabia até que ponto que a humanidade iria aceitar algumas coisas e deixar de aceitar outras, né? Inclusive, Kardec defende na construção, no Livro dos Espíritos, bastante o fato da intervenção e da observação e da interferência, né, dos encarnados diante do crivo, diante da observação, diante de aceitar aquilo que é importante e recusar aquilo que não faz sentido, né? Vamos lembrar que quando nós falamos com espíritos, nós estamos falando com um médium que recebe a comunicação através desses espíritos e que nós não estamos vendo a verdade, né? Nós não estamos vivenciando a veracidade, nós não temos a capacidade, muitas vezes, de entender o quão verdade é. Então, a nossa capacidade está no crivo, né? A nossa capacidade de análise está no crivo do conteúdo. Agora, tem uma diferença importante, Alfonso. O crivo do conteúdo ou o crivo da consciência, né? Nenhum dos dois. Muitas vezes a gente usa o crivo da conveniência, né? O crivo da conveniência é o seguinte: aquilo que o Espírito diz é verdadeiro, mas eu não quero que seja. E aí eu elimino. Isso certamente acontece dentro da nossa imperfeição, né? Porque quando eu faço uma pergunta para qualquer espírito, Alfonso, eu tenho que estar pronto para a resposta. Esse é o problema, né? Então, eu faço uma pergunta querendo determinada resposta, e às vezes a resposta vem um pouco mais dura. Tanto que na própria construção do Livro dos Espíritos de 57, você vai ver que várias perguntas que Allan Kardec faz para os espíritos, ele recebe peraí, isso não é da sua conta, né, em outras palavras, né? Com que utilidade que você quer saber isso, né? Por que você gostaria de saber isso? Então, quer dizer, Kardec mostra, né, a visão dos espíritos em relação a perguntas mal pensadas ou perguntas de porta larga. Então, eu acho que Kardec, dentro da sua limitação, Alfonso, ele procurou fazer o melhor, né, com as ferramentas que tinha em mãos, e é o que devemos fazer hoje na atualidade, da mesma forma. Irmão Herculano? Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, porque nossa Kardec veio e fez a codificação, esses livros eram todos em francês, foi feita a tradução, muitas pessoas traduziram e escreveram o livro. Eu quero saber se houve alguma alteração nesse trabalho do Kardec, que foi um professor muito sábio, fez um trabalho muito digno. É uma ótima pergunta, irmão. Tem mais algo a complementar? Pode complementar. Desculpa se ficou claro minha questão, minha pergunta. É uma dúvida que eu sempre tive, por isso estou perguntando para você. Não precisa se desculpar, não. O estudo ele só é construído através das perguntas e dúvidas. Isso é um privilégio. Certamente, né? Quando falamos da língua portuguesa, nós estamos falando uma língua totalmente diferente do francês, né? E aí a língua portuguesa ela é bastante complexa, né? Algumas palavras dão margem a diversas interpretações. Então, da mesma forma que Kardec fez o possível para traduzir o que recebeu dos espíritos, por exemplo, o Herculano, os irmãos que fizeram a tradução, fizeram o possível também, né? Para traduzir aquilo que viram do francês. Então, assim, até a níveis de julgamento, nós não devemos jamais julgar o trabalho, porque eles possibilitaram que todos os que estão no Brasil possam ler e estudar a obra. Mas cada um coloca um pouco de si, né? Não tem como, né? Um pouco da própria interpretação. Algumas coisas são legais, algumas contribuem e algumas atrapalham, né? Certamente isso é uma verdade, né? Tanto que vocês veem na atualidade que já querem remodular o Livro dos Espíritos com algumas questões que consideraram preconceituosas, entre outras questões. Mas o mais importante esses detalhes, essas entrelinhas, elas acontecem. Mas o mais importante é nós pegarmos o conceito geral daquilo que a obra tem nos passado, né? Nós precisamos entender que o Espiritismo nada mais é do que um estudo dos Espíritos, né? Estudar o que os Espíritos têm a nos dizer. Estudar o que os Espíritos têm a nos dizer não é estudar apenas o Livro dos Espíritos.
é estudar o que esses espíritos têm a nos dizer. Será que nós estudamos a obra de São Luís? Será que nós estudamos a obra de Santo Agostinho? Será que nós estudamos a obra de todos aqueles que construíram o Livro dos Espíritos? Quer dizer, as obras se complementam, né? A ciência ela está nas entrelinhas de todas as obras da codificação, e ela se complementa. Então, para eu entender o que Santo Agostinho quis dizer no Livro dos Espíritos, eu tenho que entender que forma que ele pensava. O que era o livre-arbítrio para Santo Agostinho? Né? Que forma que ele imaginava tudo isso? E aí, quando ele faz uma resposta, quando ele dá uma resposta, quando ele coloca um texto, eu entendo o contexto daquilo que ele está me dizendo, né? Tem até partes do René, né? Não sois máquinas como supondes, tem outras questões importantes, mas como que esses irmãos pensavam? Né? Porque eles foram os que realizaram esta obra. Cada um realizou a sua obra, e Kardec deixa isso muito explícito na obra, pelo seu cabedal de conhecimento. O irmão não viria falar de um tema que ele não domina plenamente. Então, cada espírito que participa da construção é um especialista. Então, você imagina o grau de dificuldade de um tradutor, como o irmão Herculano disse, né? Do seu xará, inclusive, por exemplo, que é a obra que a gente segue, né, de Herculano Pires, na quinta-feira. Então, assim, imagina a dificuldade de pegar o pensamento do irmão filosófico e colocar no português, que às vezes você não acha a palavra certa. É um trabalho dificílimo e que certamente foi muito bem feito, né? Apesar de haver algumas incongruências. E quando há essas incongruências, a gente coloca aqui, ó, falha de tradução, detalhe da tradução, né, para que não dê dubiedade de entendimento. Mas o trabalho é muito bem feito e temos mais a agradecer do que a criticar esse lindo trabalho das traduções. Quis Deus fosse assim. Primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice. Em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino, nenhuma de suas partes tendo valor, nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todos harmonizar-se, colocando cada um no devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando em um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus também que, assim, o mais pequenino como o maior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Ponto importante. Por que Kardec enfatiza tantas vezes na sua obra que existe diversos espíritos respondendo a mesma coisa? Vamos voltar ao contexto da época. Por que não dá para confiar em um só homem? Vamos entender. Por que não foi realizada a obra através de um só pensamento, de um só espírito? Porque a obra teve uma pluralidade de participações. Como se estruturaram as outras religiões? Por favor, quem arrisca? Boa noite, irmãos. Eu gostaria de me arriscar humildemente. Eu creio que as religiões bases surgiram a partir de um único pensamento, de um único espírito. É interessante. Na verdade, elas não, apesar de parecer que elas surgiram de um único pensamento, quando você pega, elas surgiram da Bíblia, vamos dizer assim, do Testamento, né, das Escrituras, desde a época mosaica, depois do Velho Testamento e do Novo Testamento. São são cartas de apóstolos para outros apóstolos, são descrições de apóstolos, tem escrituras sagradas, tudo aquilo, né, colocado em uma compilação de um livro que teve lá um tradutor. Então, entrando no pensamento funil, né, que o irmão Herculano nos proporcionou aqui no debate de hoje, é o seguinte: se teve modificação no Espiritismo, imagina lá na mudança, né, quando você mudou do papiro para o papel, quando passou, então imagina, só tinha uma pessoa que sabia ler, em 2 milhões de pessoas, uma sabia ler. Essa pessoa fazia o que ela queria, né? Ela colocava a informação que ela queria, ela tirava a que ela não queria. O próprio crivo da Igreja Católica, então, quando pegou as escrituras, será que não crivou de acordo com a conveniência? Não, peraí, isso aqui é bom tirar, isso aqui é bom colocar?
e sem julgar. O Espiritismo talvez tenha feito a mesma coisa para aquilo que lhe é conveniente. Então, vamos pegar um trecho, por exemplo, quando falamos da reencarnação e das outras vidas, né? O Espiritismo pega um trecho que no catolicismo é interpretado como vida eterna, no Espiritismo é interpretado como reencarnação. Então, aí entra aquela diferença entre ressuscitar, né, e reencarnar, né? Então, que nós já discutimos no pretérito. Então, o que acontece? Tudo isso é sujeito, existe a interferência humana, né? Aonde não existe interferência humana? Nas leis de Deus, né? Então, todo debate deve ser confrontado às leis de Deus. É interessante, né? Moisés estava lá na árvore da vida, né? E ele recebeu a mensagem de Deus diretamente. Ou foi Deus, ou foi um arcanjo, enfim, foi a voz de Deus. Ele não recebeu um pensamento para escrever, para psicografar. Ele recebeu a mensagem direta. E o que isso significa? Isso significa que não passou por crivo humano. Inclusive, tem uma categoria interessante, ele gravou na pedra. Que a pedra não é perecível, né? O que você grava na pedra permanece pela eternidade, né? Então, é incrível isso, né? Então, como funciona? Entretanto, apesar de parecer que foi idealizado por um único homem, ele teve a interferência de diversos pensamentos. Então, a base de uma religião que se sustente é vários irmãos olhando de diversas óticas e estruturas pensarem a mesma coisa. Entendeu, Bruno? Então, o que acontece? Não adianta eu ter só eu como a visão absoluta. Eu preciso que os outros irmãos cheguem ao mesmo ponto que eu cheguei. E para isso que serve o estudo, por exemplo. A nossa ideia aqui é fazer com que vocês pensem no caminho que nós estamos pensando, entendeu? Da mesma forma. Então, você leva através do raciocínio. A diferença do espiritismo, que eu acho que é importante, essa diferença é o seguinte: trazer a fé raciocinada. Então, eu paro de falar o seguinte, é porque Deus quer. Não, não é porque Deus quer. É claro que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, mas vamos entender como. Então, como Deus faz isso? Faz isso através da lei de causa e efeito, faz isso através das reencarnações, faz isso através da relação humana. Eu consigo interpretar um pouco mais o caminho que Deus utilizou para promover a sua justiça. Pois não, Miguel? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. O que o irmão poderia nos dizer sobre Jean-Baptiste Rustang? Ele contribuiu com o espiritismo ou deturpou o espiritismo? João Batista, cortou aqui, irmão. O rustanguismo que se espalhou dos 4 evangelhos. João Batista teve grande contribuição na obra, inclusive no Livro dos Espíritos, né? Vamos entender que cada espírito contribui e contribuiu naquilo que ele tem de mais desenvolvido, né? Cada um deu o seu melhor naquilo que tem de mais desenvolvido. A concordância plena, ela não existe. O debate filosófico faz parte da construção da ciência, da filosofia e da religião. Vamos lá, vocês acham que, às vezes, nós mentalizamos, por estar muito distante da existência de Jesus na Terra, nós mentalizamos que Jesus andava, falava, a pessoa concordava, falava ok, e seguia Jesus. Não, não era bem assim, né? Era um poder de convencimento direto ali. Então, temos vários trechos bíblicos, por exemplo, de Jesus com embates poderosíssimos com Pedro, né? Um dos seus apóstolos, né? Então, Jesus e Pedro discutindo ali, Jesus tentando conter o espírito agressivo de Pedro. Ele falou: Pedro, não é por aí, tem que ser forte, firme, mas não agressivo. E Pedro arrancou a orelha do guarda que prendeu Jesus. Então, quer dizer, olha que interessante, né? Como que Jesus moldava os seus apóstolos para conter os seus instintos, para controlar as suas ações. Ele não pegou pessoas perfeitas, ele transformou as pessoas. É interessante isso, né? Jesus, ele capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados. Então, ele pega lá um pescador teimoso, agressivo, e transforma num seguidor. Ele pegou, qual característica que esse irmão pode me agregar? Nossa, esse irmão, nada faz ele desistir. Então, outros escolhidos de Jesus para a continuidade da sua obra. Ele pega um Paulo de Tarso, né,
que ia para caçar o cristianismo, e no deserto de Damasco encontra-se com a visão, a imagem de Jesus, cega pela luz de Jesus, e acorda de Saulo para Paulo, né? Então, Paulo de Tarso. Qual que é a importância? Paulo de Tarso fez na última etapa da sua vida, acho que nenhum de nós vamos fazer em algumas encarnações, né? Então, Paulo, em 10 anos ali, ele propaga, ele manda carta, ele dá continuidade, ele perpetua as passagens de Cristo, né? Então, ele não vive para Cristo, mas ele morre por Cristo, né? Interessante, né, como as coisas... E assim com todos os outros, né, que dão sequência. Então, quando você pega, por exemplo, a continuidade, 354 anos depois de Cristo, vem Santo Agostinho, né, que era Agostinho, na cidade de Hipona, na região de Hipona. Agostinho, quando ele nasce cético, sempre questionador, extremamente científico, filosófico em seus pensamentos, e aí ele se rende à existência de Deus. Isso se torna inquestionável em sua obra. A existência de Deus é inquestionável para Agostinho. E aí ele propaga e dá sua contribuição, hoje, inclusive, sendo um dos pilares do cristianismo e da Igreja Católica, e até do Espiritismo, né? O que seria da obra do Livro dos Espíritos, por exemplo, sem Santo Agostinho? Não existiria. Então, olha que interessante, né? Como as construções, elas são dadas de acordo com as principais características de cada ser. Desculpa, você fez uma pergunta objetiva, eu dei uma resposta muito ampla. Eu que agradeço. Vamos lá? Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos, individualmente, a tratar exprofesso das inúmeras questões que o Espiritismo envolve. Essa ainda uma razão porque, em cumprimento dos desígnios do Criador, não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. 55. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressista, como todas as ciências de observação. Pela sua Para um pouquinho aqui, Fabrício, por favor. Eu vou ler esse parágrafo para a gente sair do modo automático do áudio. Ele é muito importante. O último caráter da revelação espírita, a ressalvar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser, vou repetir, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressivo. O que isso significa, irmãos? O espiritismo é estagnado? De forma alguma. O espiritismo acabou com a morte do Kardec? Não. O espiritismo está fadado a apenas às obras da sua construção? Não, a ciência não parou? O espiritismo está estagnado apenas aquelas obras e elas terão a verdade absoluta, e ignorância da nossa parte é não enxergar isso? Exatamente, a ignorância da nossa parte, não enxergar que o espiritismo vai sempre progredir e não vai estagnar nunca. Então a resposta é não, né? O espiritismo não está fadado à estagnação, né? É a ignorância da nossa parte enxergar que ele esteja. E aqui está a comprovação disso, né? Quando falamos da progressividade da obra, estamos falando que ela é perpétua. No final da história, este parágrafo, assim como outros, diz o seguinte: a obra é interminável. A obra, ela continua. Então, toda a contribuição de Chico, de todos os irmãos que passaram, são válidas. Em outros aspectos, talvez não doutrinários, mas são válidas. Fazem parte da continuação. Vamos pegar o espiritismo de Allan Kardec e colocá-lo no Brasil, sem a participação de Chico Xavier. Quem conheceria ele?
Seria muito difícil conhecer e entender. Pode ter uma certeza, tem mais irmãos brasileiros que gostam de Chico Xavier do que propriamente que gostam de Kardec. Pela afinidade, pela contemporaneidade, por ter convivido. Então, por exemplo, o Chico Xavier conseguiu ultrapassar a questão da religião, né? Católico respeitava ele, evangélico respeitava ele, porque ele era um homem do bem e de bem, né? Então, por esse motivo, Kardec conseguia exemplificar através de suas ações, né? O Chico Xavier conseguia exemplificar através de suas ações aquilo que ele pregava. Né? Então, olha que beleza que existe, né? Que sonoridade que existe nisso. Então, o Espiritismo, ele é importante continuar, ele tem que continuar. A ciência avança. Se amanhã, por exemplo, a ciência chega à conclusão que a gravidade ela é de uma outra forma, nós temos que seguir a ciência ou não? Penso que sim, irmão, claro. Agora, tem uma diferença grande. Absolutamente, devemos seguir a ciência. Se um dia o Espiritismo não acompanhar a ciência, siga a ciência. E se não acompanhar a ciência, não é Espiritismo. Agora, tem um detalhe, e aí o jovem peca. Peca e peca muito. Acompanhar a ciência é acompanhar a ciência, não a especulação. Existe uma diferença entre ciência e especulação científica. O que a ciência já comprovou, de fato tem que ter sido comprovado, e não ser especulação. Por exemplo, por que nós mencionamos muito pouco, embasamos as nossas hipóteses em matéria escura? Então, está sendo estudado ainda. Não está comprovado, está sendo estudado. A questão dos animais dá bastante margem à discussão nisso, né? Então, mas tem uma teoria científica que os animais têm sentimentos. Espera aí, cadê a comprovação? Vamos trabalhar em comprovações e não em hipóteses. Trabalhar em hipótese é trabalhar no cenário raso. Comprovações científicas exige o crivo da ciência. Se não foi crivado pelas maiores mentes científicas, pela comunidade científica, se não está na Science, se não está nas grandes revistas, toma cuidado. Eu tenho que, tão importante como aquilo que eu leio, é da onde que eu leio. Né? E aí o ser humano está bastante vazio nesse aspecto. O ser humano hoje ele entra numa rede social, ele entra na internet, em qualquer página, ele lê uma notícia e aquilo se torna verdade para ele, ele não pesquisa sobre. Quanto tempo você acha que um irmão vai para estabelecer como verdade uma teoria científica? Vou pegar o exemplo. Olha o desenvolvimento da vacina, que vocês precisaram tomar frequentemente. O mundo morrendo ali na pandemia, as pessoas vindo a desencarnar, e o cientista, calma, não está seguro, vamos testar de novo, vamos testar mais uma vez, não dá. Não dá. Hipoteticamente eu consigo utilizar um adenovírus para combater o Covid. Eu consigo, através do RNA, fazer. Eu consigo, através do vírus enfraquecido. Eu consigo, através do próprio vírus do Covid, já inerte, realizar uma reação no organismo que combata isso. Mas peraí, vamos ver na prática. Comprovação científica, ela passa por diversas fases, entre elas, os testes, a aplicação. A ciência é perigosa. Para cada coisa certa, muitas deram errado. Né? Tem pessoas que perdem as suas vidas em nome da ciência. Na história, vocês sabem disso. Até hoje tem animais que sofrem o impacto dos testes científicos. Pessoas também. Entra na fase de teste 1, de teste 2, e assim sucessivamente. Então, eu adoro debater sobre temas científicos, mas vamos sempre prestar atenção da onde eu tirei. Se eu ouvir um palestrante falar, não é verdade. Se eu ouvir o professor falar, não é verdade. É verdade quando eu faço o que nem Kardec fez.
confronto diversas fontes, chega a uma conclusão lógica, imparcial e não relativa ao que eu penso ser certo. Se eu quiser ler pelos olhos da conveniência, eu vou fazer ser certo até o errado. Eu tenho que olhar com imparcialidade. E vocês podem perceber que nos estudos aqui nós colocamos com imparcialidade, inclusive o Espiritismo. Quantas vezes nós elogiamos a visão de outras religiões? Quantas vezes aqui nós desconstruímos, então, a visão que apenas o Espiritismo traz a salvação? Inclusive, uma frase do Livro dos Espíritos, Obra Interminável, é: fora da caridade não há salvação, fora do Espiritismo, há. É uma das frases. Está na obra espírita que existem outras formas de encontrar a salvação. E pode ter certeza que uma delas não é o julgamento. Né? Através do julgamento eu não vou achar salvação alguma, né? E aí depois nós teremos também mais para frente uma discussão sobre salvação. É uma palavra engraçada, né, para discutirmos, né? Falar sobre salvação parece vago, né? Salvar do quê? De si mesmo, né? Na verdade, nós lapidamos o nosso espírito das nossas próprias imperfeições. Pode seguir, irmão. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Muito bem, então é como nós dissemos, né? Quando uma verdade nova se revela, o Espiritismo acompanha ela, desde que tenha saído da utopia. Né? Eu vejo hoje, repito, quero reforçar, vejo os jovens focados na utopia e pouco na realidade. É mais fácil aceitar a utopia, as hipóteses modistas. Difícil é estudar, de fato, para entender. Meus irmãos, se vocês soubessem o quão raso é o que você conhece, diante de tudo que existe, o tamanho da nossa ignorância diante de tudo que existe. Vou fazer uma pesquisa aqui, aproveitando um ensejo, né? Quem aqui já estudou Sócrates e Platão? Muito pouco, né, irmão? Pergamão. Aproveitando a oportunidade, não só não estudei, quando tive a oportunidade, não fiz bem feito. Pois então, se você não estudou Sócrates e Platão, você não estudou nada. É interessante, né? Porque quando nós falamos, às vezes a gente imagina assim, nossa, Sigmund Freud foi um gênio. De fato foi. Nossa, Santo Agostinho foi um gênio. De fato foi. Quando nós não entendemos o desenvolvimento filosófico de pensamento científico desses irmãos para chegarem às conclusões geniais que chegaram, a obra é uma continuidade, o mundo é menor do que você pensa. Quando você pega as questões filosóficas, ou um implica, ou completa, ou triplica, mas é uma continuidade de pensamento humano.
Nada chega ao seu ponto ápice sem o desenvolvimento de outros irmãos. Então, a obra, ela é uma obra que se torna completa na participação de todos. O cara que descobriu que a Terra não era plana, precisou do cara que achava que ela era plana para contestá-lo. Senão ele nem teria pensado sobre isso. Já pararam para pensar nesse aspecto? Uma lei é criada, muitas vezes, para contestar a outra. O desenvolvimento científico, ele nada mais é do que eu desenvolvo a teoria de acordo com minha intenção e necessidade, e tento ou desmistificar a sua, ou completar a sua, ou construir. É desta forma. É uma coisa só no final da história. Pois não, irmão? Eu li a República de Platão. O que o irmão teria a dizer? Nós não estamos no mito da caverna? Olha, falar sobre Platão exige uma aula específica, Miguel. Não vai ser em 10 minutos que a gente vai conseguir entender alguma coisa aqui, né? Vamos lembrar que esses irmãos, eles conseguem em uma página ter uma profundidade, né? São textos, eu chamo de textos densos, né? Em um parágrafo tem 1h30 de discussão para ficar louco ainda, para não entender absolutamente nada, né? Então, são irmãos, a filosofia, ela nos remete a isso, né? Então, são irmãos com um cabedal de conhecimento muito grande, então não vou entrar nessa seara, irmão Miguel, senão nós vamos ficar a noite toda aqui e ainda sair insatisfeito com a resposta. Mas que bom que você leu. Pois não. Irmão, queria só que o irmão pudesse abordar também que, além da nossa falta de estudo, né, de raciocinar mais, existe também a nossa falta de fé, né? Essa é um pouco mais grave, né? Porque quando eu tenho fé, eu busco o estudo para compreender. Agora, quando eu não tenho fé, para que eu vou estudar? Para que eu vou estudar sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre a continuidade da vida, se não faz sentido a continuação? A fé, ela acaba sendo, importante isso que eu vou dizer, o motor do ser. A fé é o nosso motor, ela nos move. E ela nos move em qualquer fase da nossa vida. Vamos lá, tem a fé humana e a fé divina. O Evangelho segundo o Espiritismo já nos revelou isso. Quando eu estou lá estudando para um vestibular, eu estou estudando para quê? Porque eu tenho fé que eu vou conseguir passar no vestibular. Aí eu vou trabalhar para quê? Porque eu tenho fé que eu vou conquistar o meu salário. Aí eu quero subir de cargo. Por quê? Porque eu tenho fé de ter uma vida melhor. Então, a fé, seja no aspecto humano ou divino, ela move nossa existência. Ela é o motor da nossa existência. Uma vida sem fé é uma vida muito triste, uma vida vazia. Imagina você viver ali 70, 80 anos, aí apaga a sua mente, a sua memória. O ser humano seria tão vago a ponto de perder todas as suas vivências, as suas bagagens, a sua memória. Então, tudo isso que eu senti, que eu vivi, não serviu de nada. Não teve utilidade nenhuma na minha existência. Então, a filosofia, nós estamos filosofando agora. Filosofia não é sobre falar palavras difíceis, é sobre interpretar as fáceis. Lembra da frasinha lá, eu só sei que nada sei? O que tem de conteúdo no eu só sei que nada sei? Vamos lá, vamos debulhar essa frase nos últimos 7 minutos de aula. Vamos tentar. Quando eu falo que eu só sei que nada sei, a primeira característica que me chama a atenção é a humildade. Olha o desenvolvimento da humildade de entender que a única coisa que eu sei no universo é que eu não sei absolutamente nada. E para não saber nada, logo eu tenho que ter estudado quase tudo para entender que eu não tenho a capacidade de conhecer absolutamente nada. Então, um irmão que chega à conclusão que a única coisa que ele sabe é que nada sabe, ele já tentou saber sobre tudo. E desenvolveu a humildade de entender que algumas questões não foram feitas para serem respondidas, não foram feitas para serem entendidas, foram feitas para serem vividas, e o tempo irá desvendar.
Então, eu só sei que nada sei, parece mais distante do que eu imagino, mais raso, mas interpretem a profundidade desse ditado. Uma das maiores mentes que já passaram pela humanidade, um cabedal de conhecimento filosófico, dizendo que não sabe nada. Que a sua única certeza é não ter aprendido ainda absolutamente nada. E aí, muitas vezes, eu vejo jovens de 17, 18 anos, alguns adultos também, acreditando saber tudo. O que precisa ser desenvolvido? A humildade e o conhecimento também. Porque quando eu permaneço na profundidade rasa da minha mente, dá a impressão que eu já preenchi todas as lacunas. Mas você quer ver como é fácil enlouquecer vocês? Isso com coisas que vocês têm absoluto controle e domínio. O que é Deus, Milton? Superior acima de todas as coisas. É tudo, é o universo. Tá, segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 1, né? A inteligência suprema universal, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe. Inteligência suprema universal. O que é o universo, Milton? Não consigo imaginar, irmão. É difícil, né? Olha que interessante, né? Porque quando nós entendemos que Deus, ele é o efeito e não a causa, logo tudo que parte de Deus tem como consequência ser a causa. Se Deus é o efeito e não a causa, Deus criou o tempo? Deus pode ser o tempo, né, irmão? Você viu como é doido? Você viu como é difícil entrar nas entranhas dos pensamentos? Então, as pessoas cansam de se bater no muro da mentalização e participam das questões rasas. Aí a postura, né, do adulto atual é o seguinte: não me importa isso, eu não gosto de política, não gosto de religião, não gosto de filosofia, eu quero só viver uma vida boa e entender. Mas peraí, aquilo que você não controla, controla você. Se você não gosta de política, você será governado por aqueles que gostam. Se você não gosta de filosofia, você será governado por aqueles que pensam. Tudo que você não gosta e não se interessa, acaba controlando você. Vou dar um exemplo do cotidiano. Não tem questões, por exemplo, que vocês são incapazes de resolver? Por exemplo, eu não sou bom em elétrica, eu não preciso contratar um profissional que é. Eu não sou bom em mecânica, eu não preciso contratar um profissional que é. Eu não sou bom em escrita, não preciso contratar um profissional que é. Você percebe que eu vou preenchendo com os outros tudo aquilo que eu sou incapaz de fazer? Perfeito, é o caminho certo, mas a perfeição é o quê? É eu ser bom em tudo. Eu ser autossuficiente. O ser humano muitas vezes busca a autossuficiência, mas não consegue nem tê-la no cotidiano. Eu preciso da minha mulher para cozinhar, da minha faxineira para limpar, do meu eletricista para cuidar da luz, do meu motorista para dirigir, do meu chefe para fazer a planilha, do meu funcionário para fazer a execução. Eu preciso de todos. Por quê? Porque eu não sou bom em tudo. Aliás, eu não sou bom em quase nada. E a minha existência é procurar aprimorar através do meu desenvolvimento. Então, só para pensar, né? Nós encerramos a aula desta forma. Perfeito, 8 em ponto, sem interferências, uma aula, acredito que bastante produtiva. Espero que tenha sido tão boa para vocês como foi para nós. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada, lembrando que amanhã temos o estudo, né, do Livro dos Espíritos, a obra interminável, dando continuidade. Muito obrigado pela participação de todos, bom descanso.